Fala galerinha, vamos agora para a nossa parte prática da nossa aula de ângulos, beleza? Então, bora lá, sejam muito bem-vindos. Então, antes da gente começar, gente, vamos fazer aqui uma breve revisão, tá? De como que a gente faz os ângulos utilizando os equipamentos, certo? Então, a gente lá no iniciozinho aprendeu a como fazer os ângulos usando tanto o transferidor quanto utilizando os esquadros. Então, mas bora fazer uma revisão. Quando a gente vai utilizar o transferidor, esse transferidor ele vai ter duas réguas, tá? Uma de angulação no sentido horário, que vai estar em cima, tá? Então reparem que aqui começa no 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente, tá? E outra que vai começar aqui embaixo, ó, ela vai terminar de cima em 180, vai começar de baixo em 0, que é justamente para a gente fazer os ângulos, ó, no sentido anti-horário também. Então, sempre começa do 0, termina no ângulo de 180, o meio vai ser igual para os dois, que é o ângulo de 90 graus. Então, temos aqui um dos nossos marcos, tá? Esse aqui vai ser o nosso primeiro parâmetro, o segundo parâmetro vai ser o tracinho do 0 ou do 180, certo? Isso independente dos lados. Então, a gente vai pegar aqui no ponto que a gente quer, vamos dizer que a gente quer fazer um ângulo de 35 graus. Vamos colocar aqui, ó, o nosso tracinho no nosso ponto. E aqui, ó, a gente vai alinhar a nossa linha, tá? Colocando aqui, ó, no 0 e no 180. Então, vamos supor que a gente quer fazer um ângulo no sentido anti-horário. Então, eu viria aqui, certo? E olharia aqui, ó, entre 30 e 40, vai ser entre 140 e 150, certo? Para cima, são equivalentes. E aí a gente vai marcar bem no meio. Então, o meio é essa bolinha aqui, tá bom? Entre 30 e 40. Então, eu vou vir aqui, certo? Com o lápis, eu venho e marco esse tracinho aqui. Então, eu vou marcar esse pontinho. E aí, com o esquadro, eu traço, né, a minha semi-reta 2, formando o meu ângulo. Tá bom? Então, aqui eu tenho a formação de um ângulo de 35 graus com o meu transferidor. Ah, professor, mas eu quero fazer no sentido horário. Então, a gente pode fazer também. Então, vamos colocar aqui, ó, no 0, tá? Vou colocar aqui nivelado também, ó, sempre alinhado nos dois pontos, certo? E vou marcar aqui 60. Então, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Venho aqui, marco o ponto, tá? Para esse tipo de transferidor, seria mais fácil a gente sempre marcar no sentido horário. Mas eu mostrei das duas formas, né? Para que a gente consiga fazer dos dois jeitos, beleza? E aí, ó, traçamos aqui a linha. Vou alinhar aqui os pontos. Certo? E faço a minha segunda semi-reta com esse ângulo de 60 graus. Beleza? Depois, gente, a gente viu também como que a gente fazia essa angulação com um esquadro, certo? E aí a gente vai fazer, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Então, a gente vai colocar aqui os nossos esquadros, né? Vamos pegar aqui os dois. E a gente tem aqui que o ângulo é de 45, 90, 45. E esse aqui é de 30, 60, 90. Então, a gente vai utilizar esse ângulo aqui de 30 graus. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai alinhar, certo? O nosso esquadro aqui para fazer. Só que antes disso, gente, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que dar uma baixadazinha, por quê? Porque se a gente for fazer esse ângulo do jeito que está aqui, ó, a gente vai começar bem na pontinha do esquadro. E não é tão legal. Então, o que a gente faz? Ó? A gente, para fazer inicialmente esse ângulo, a gente coloca o par de esquadros aqui, ó, dá uma rebaixada para deixar paralelo, certo? E aí, agora sim, a gente vem aqui, ó, e traça o nosso ângulo de 30 graus. Por que isso, gente?
para que a gente tenha uma precisão melhor, tá bom? E para que a gente não tenha problemas aqui na hora de transpassar o ponto. Professor, mas aí o compasso teoricamente é mais fácil, o transferidor teoricamente é mais fácil. É sim, gente, só que quando a gente faz com o par de esquadros, meio que a nossa precisão é melhor, porque a gente consegue fazer com que a linha esteja 100% paralela, e é por isso que a gente utiliza. E nem sempre a gente vai ter um transferidor em mãos. Então, o ideal é que a gente também aprenda a fazer das duas formas, tá? Vamos agora fazer um pouquinho mais difícil, tá? Vamos fazer agora um ângulo de 75 graus, que aí envolveria a soma, né, de dois ângulos. Qual seria o 75? Vai ser 30 com um de 45, certo? Então, eu teria que fazer um ângulo dessa forma aqui, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar, vou alinhar aqui, certo? Para mim não ter que ficar exatamente reto aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou alinhar um pouquinho antes do ponto. Vou deixar bem retinho. Vou rebaixar aqui, ó. E aí eu puxo para cá. E aí eu consigo, ó, ter o transpasse ideal bem na hora do ponto. Então, mantendo elas totalmente coladas, eu consigo traçar aqui o meu ângulo de 75 e a gente tem um nível de precisão muito bom, tá? Então, eu tenho aqui 75, 30, 35 e 60 graus. A gente pode utilizar os dois instrumentos para a gente fazer, tá bom? Mas vamos agora para o assunto da aula de hoje, tá bom? Quando a gente traça esses ângulos, tá? A gente pode levar esses ângulos para um outro lugar, certo? Então, o que é que a gente vai aprender agora? A gente vai aprender o que é transposição de ângulos, certo? E o que é que danada essa transposição serve? Serve para quando a gente tem um ângulo, a gente conseguir levar esse ângulo para o nosso desenho. Então, vamos supor que a gente tem um ângulo qualquer desconhecido, tá? Que a gente não tem um transferidor para medir, certo? E que a gente precisa utilizar ele, certo? Precisa levar ele para o nosso desenho. E essas linhas aqui, ó, não estão paralelas. Que isso quer dizer que eu não tenho como simplesmente trazer essa abertura para cá, certo? Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um método de transposição. O que é que esse método consiste, gente? Ele é bem tranquilo, certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o nosso compasso e com a abertura qualquer, pode ser qualquer abertura aqui, certo? Posso escolher qualquer uma que seja. E aí eu vou fixar o meu compasso aqui no ponto A, certo? Quando eu dou uma fixada, eu traço um arco que passe pelas duas semi-retas que formam esse ângulo. Quando eu traço esse arco, eu vou pegar esse mesmo arco e vou trazer para cá, ó, gente. Quando eu faço isso, eu estou trazendo a mesma medida daqui para cá. Aí agora, para mim achar essa angulação, eu vou pegar agora o meu compasso e vou pegar essa abertura aqui, ó. Quase ficou bem próximo, mas é um pouco diferente, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Tenho que colocar aqui, ó, e vou abrindo o meu compasso até chegar na abertura exata, ó, até chegar na mesma abertura. E aí eu vou trazer essa abertura para cá, ó. Vou colocar nesse novo ponto que a gente achou. E vou traçar agora um novo arco. E assim eu consigo trazer o meu ângulo alfa, certo? Para cá, para essa outra linha. Então, resumindo, se a gente chamasse esse aqui, vou chamar até de A', aqui. Se a gente chamasse esse aqui de A', a gente achasse esse ponto B, vou chamar esse B'. Então, o que é que eu vou fazer? Traçar um arco e achar B e C, certo? Esse arco que eu faço B e C, eu acho B aqui, B'. Depois que eu acho B', eu vou pegar essa distância entre B e C e vou trazer para cá, ó, pegar B e achar aqui, ó, meu C'. Com isso, eu consigo fazer
a transposição. Vamos fazer aqui um outro exemplo, certo? Eu tenho aqui um arco, ou tenho um outro ângulo, perdão, certo? E aí eu vou transpor. Então eu posso pegar aqui, vou pegar até um menor aqui para a gente ver que dá a diferença na hora de fazer. Pronto. Ui. Às vezes é bom sempre fazer, gente, com mais papel embaixo, porque o vidro ele não permite que a ponta seca do compasso ele penetre bem, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, e com essa mesma abertura que eu achei aqui, eu trago para cá. Então, repetindo, é sempre a mesma abertura. Então, traço a abertura aqui, certo? E depois o que é que eu vou fazer? Pegar essa abertura aqui. Então, eu vou pegar essa abertura, ó, vou colocar aqui, no novo ponto que eu achei, certo? E vou abrir aqui, ó, o meu compasso até achar o meu tamanho. Então, vou vir mais ou menos aqui, achei o meu tamanho, trago para cá. Então, vou fixar aqui no meu novo ponto que eu tinha achado e acho o meu terceiro ponto. Dessa forma aqui, a gente consegue também trazer o nosso ângulo beta aqui para a nossa nova semi-reta. Certo, gente? Então, dessa forma aqui, nós conseguimos fazer a transposição dos ângulos. Isso sempre a gente pode utilizar quando a gente não tiver o transferidor, certo? Ou quando esse ângulo for quebrado. Tipo, por exemplo, esse ângulo aqui, gente, ele é um ângulo quebrado. Então, a gente tem aqui, ó, eu não estou nem conseguindo pegar com o transferidor, porque ele está pequenininho. Eu sei que ele está mais ou menos aqui, mas eu não estou conseguindo pegar ele direito, certo? Então, vamos supor que ele seja quebrado. Então, para mim ficar sabendo exatamente qual o tamanho e passar para cá, é ruim, certo? Então, o que é que eu faço? Eu pego e faço a transposição que fica um valor exato. Isso serve muito para quando a gente quer, por exemplo, reproduzir um objeto. Então, a gente tem um objeto que já está desenhado, tá? E a gente vai fazer uma cópia. E aí esse objeto, sei lá, tem uma quina, pode ser uma parede que tem um detalhe, ou pode ser um móvel que tem algum detalhe específico que a gente não tem ali a angulação. E aí a gente fica na dificuldade de desenhar. Às vezes o que acontece muito, por exemplo, se a gente tiver fazer um exemplo aqui à mão mesmo, tá? Se a gente tivesse a seguinte situação. A gente tivesse aqui uma parede mais ou menos assim, certo? Se a gente não souber essa angulação aqui, na hora que a gente fizer essa linha reta que fizer essa, a gente não consegue fazer nenhuma dessas outras duas se a gente não fizer a transposição desse ângulo aqui, ou desse aqui, certo? Tanto faz. Então, a gente tem que fazer a transposição de um desses ângulos para conseguir continuar desenhando o desenho, né? E fazendo a nossa reprodução, beleza? Então, aprendam também essa técnica. E por último, gente, a gente vai aprender agora a traçar a nossa mediatriz, ou a nossa bissetriz, certo? Lembrando que a bissetriz é como se fosse a mediatriz, tá? Só que de um ângulo. Ela vai dividir um ângulo na metade, certo? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer isso um pouco parecido também com o que a gente fez lá na nossa mediatriz. Então, eu vou pegar uma abertura qualquer aqui do meu compasso, tá? E vou abrir para achar dois novos pontos. Então, lembrem que quando a gente estava traçando a mediatriz, a gente tinha que achar dois pontos para se basear, que aquele seria o nosso segmento, certo? Qual a diferença daqui? A diferença é que aqui a gente só tem um ponto, e esse ponto vai ser já onde vai passar a bissetriz. Então, a gente não precisa achar dois pontos, a gente só precisa achar mais um ponto para traçar essa linha, certo? Então, eu vou fixar aqui em A. Com uma abertura qualquer, eu vou traçar o arco, certo? E vou achar os dois novos pontos. Então, vamos colocar assim. Vou botar aqui, certo, gente? Eu vou colocar aqui não na ordem da forma correta. A forma correta seria a gente escrever as letras. Mas vamos botar aqui para achar os passos. Então, vou achar esses dois pontos, certo? Acho esse, depois acho esse.
Depois, eu vou pegar essa abertura aqui. Entre 1 e 2. Certo? Vou pegar essa abertura aqui. E vou traçar um arco aqui. E vou traçar um arco, ó, saindo agora de 1. Então, fixei em 1, depois fixo em 2. Então, ó, fixei, tracei, certo? Isso aqui tem que dar igual, certo, gente? A gente não pode alterar a nossa abertura do compasso agora nesse momento final. Então, eu altero a abertura aqui qualquer para achar os pontos 1 e 2. Depois, eu vou pegar essa abertura, que é a distância entre 1 e 2, e faço esses dois arcos para achar o nosso terceiro ponto aqui. Certo? Então, achando o nosso terceiro ponto, aí a gente traça a nossa bissetriz. Então, a nossa bissetriz vai vir do ponto A até o ponto 3. Pronto. E aqui nós temos a nossa bissetriz, certo? Nosso quarto passo, que vai ser a nossa bissetriz. Certo? Então, vamos repetir o processo aqui embaixo, que é para a gente ficar craque na bissetriz. Então, uma abertura qualquer, certo, gente? Pode ser qualquer abertura, pode fazer até uma abertura bem grande aqui. Certo? Não importa qual seja. Então, eu tenho que achar esses dois pontos agora aqui, ó. Achei os dois pontos. Então, 1 e 2. Segundo passo, achar essa abertura aqui, ó. Então, vou vir aqui. Vou achar essa abertura. Pronto. Traço um arco, né, até achar o ponto 1 aqui, ó. Depois, com a mesma abertura, eu vou vir para o ponto 1. E vou traçar esse arco partindo de 2. Quando eu faço isso, gente, eu vou achar aqui o nosso terceiro ponto, certo? Então, achando aqui o nosso terceiro ponto, o que é que a gente vai fazer? Ó? A gente vai traçar a nossa bissetriz agora. Então, terceiro ponto. Venho para cá e traço a nossa bissetriz. Certo, gente? Então, é dessa forma que a gente vai achar a bissetriz do nosso ângulo, certo? A gente vai ficando por aqui, tá, gente? Na próxima aula a gente vai ver como que a gente vai fazer agora as operações com ângulos. Então, a gente vai utilizar tanto a técnica da transposição quanto a técnica da bissetriz para achar novos ângulos, para dividir, para multiplicar, certo? E a gente vai depois finalizar esse assunto de angulação. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente. Tchauzinho.